Bom dia, gente. Estamos aqui mais um encontro do GEI. Hoje com o nosso amigo Eduardo Pedrosa. Fala um pouquinho para a gente aqui sobre essa carreira aqui, vai ter um papo. Então, fala isso, Eduardo. Fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Peço desculpa aí pela voz rouca, estou um pouco gripada, recuperando de uma gripe aí, mas vamos fazer essa breve apresentação aí, a chamada do mestre Igor. Então vamos começar, né? Sou Eduardo Pedrosa. Ah, passou muito. Então vamos lá. Sou o irmão mais velho da família Pedrosa, né? Então tenho mais três irmãos. Meu pai, Vene e Mel aí, conhecidos aqui como Vene e Mel. Sou tio de dois sobrinhos, dois doguinhos, cinco gatos. Então, tenho 8 anos de casado com a Tari, minha esposa. Gosto de moto, manutenção, né? Então, um pouco da minha rotina e dos meus hobbies, das coisas que eu gosto. Fiz até esse meme aí. Esse sou eu durante a semana e esse sou eu durante os finais de semana. Então, diferentes ferramentas aí. Sou aluno de Senai desde os meus 15 anos, praticamente. Foi uma das melhores coisas que meu pai fez por mim, me colocar no Senai ali, numa época que, tá rebelde, vai pro Senai, vai estudar. Então, foi uma das melhores coisas que ele fez por mim. Então, lá, mecânica, hidráulica, pneumática, desenho técnico. Então, foi uma grande escola técnica para mim ali. Fui o primeiro da família a concluir uma graduação em 2014 em engenharia de produção, antes também já tinha um curso técnico. Então, tem um capítulo de um livro publicado pelo Instituto Federal do Amazonas, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, e pelo IFAM, né? Então, esse é o livro, foi um livro voltado para uma turma de indústria 4.0, como eu disse, dentro do Instituto Federal do Amazonas, e o meu capítulo é focado na área de realidade aumentada, que foi um estudo desenvolvido no setor de manutenção de uma empresa da qual eu trabalhava na época. Esse estudo foi feito, cada membro da turma, ele focou numa área de estudo, então eu foquei na área voltada para a indústria 4.0, eu foquei um pouco mais nessa parte de realidade aumentada, que tinha uma aplicação uma aplicação que era bem voltada para a minha realidade no momento, então foi um estudo que os doutores, os mestres lá ajudaram bastante a desenvolver ele. Acabei não terminando ele porque acabei mudando de empresa, mas ele está ainda aqui um pouquinho engavetado no momento, mas pretendo voltar com ele. Aqui, mais ou menos, como é que era o funcionamento dele. Ele era um appzinho básico de realidade aumentada e qual era a funcionalidade que eu queria através dele, né? Então, a gente chegava lá, lia o QR Code do equipamento, então esse QR Code já mostrava um desenho ali do equipamento, e desse desenho a gente conseguia ver o digital twin, né, que é o gêmeo digital dele, e aí a partir dele aqui eu ia desenvolver outras coisas a mais. Por exemplo, se eu clicasse num rolamento, ele já ia para outra tela, e essa tela, por exemplo, linkada a um SAP, o ERP que vocês utilizassem na área. Então, ele já ia abrir o rolamento, ia dizer qual é o código dele, quantos tem no estoque e qual é a característica dele, enfim. Então, eu dei uma parada nele, mas, como eu disse, pretendo voltar com esse projeto futuramente. Eu já mostrei aqui o vídeo. Então, dentro da indústria, eu já atuei em áreas como alimentos, metalurgia, mineração. Atualmente, eu estou numa empresa de geração de energia. Como eu estava falando com os colegas antes aqui, eu trabalho na Agreco, e na Agreco, atualmente, nós levamos energia para as regiões daqui sou daqui de Manaus, Amazonas. Então,
aqui nos centros mais urbanos é normal, nós temos fornecimento de energia normal, mas tem áreas mais... Amazonas é um dos maiores estados do Brasil, né? Então, tem áreas bem longínquas, bem distantes, que o fornecimento de energia via linhão não chega. Então, onde não chega nessas comunidades, somos nós que levamos energia para eles, como produção independente de energia, conhecida aqui. Então, parte das nossas usinas hoje em dia estão passando por um processo no qual nós chamamos de hibridização. Então, essa hibridização nada mais é do que nós temos usinas que são mantidas através de geração via motores a diesel, mas com essa hibridização, elas já vão ser 50% diesel e 50% energia solar. Então, já temos 2 usinas que já estão operando dessa forma, e em breve nossas outras 28 usinas espalhadas aí por essas comunidades também estarão atuando via hibridização, via esses 50-50 de geração diesel e, desculpa, 50% de energia solar. E quem sabe em breve aí, todas, daqui a alguns anos, 100% energia solar. Então, essa é a nossa equipe lá do nosso setor, chamado CORE. Na Agreco, nós não tínhamos o setor de planejamento de manutenção. Ele foi criado esse ano, foi criado agora, dezembro. Eu era de uma área mais operacional, voltada à manutenção, mas voltei para jogar, como eu digo, né, jogar um pouco mais na minha área de, de, de origem, né, que é o planejamento de manutenção. Então, esse setor foi criado e eu fui um dos primeiros a vir para o setor de planejamento de manutenção dentro da Agreco. E aí, aqui tem um pouco do nosso centro de controle. Essa sala é toda, como vocês podem ver, tem um mapinha ali atrás. Nós controlamos todas as nossas unidades via remoto, tudo é remoto. Então, eu costumo dizer que o nosso planejamento de manutenção é EAD, né? Então, faço até essa brincadeira, que nossas equipes de execução, nossas equipes de manutenção estão todas na área, mas nós, com o nosso centro de comando aqui, nós conseguimos saber os nossos monitoramentos full-time, nós conseguimos detectar, nós conseguimos identificar qualquer coisa, qualquer parâmetro que esteja fora do normal, qualquer coisa, qualquer defeito que possa aparecer antes deles mesmos. Então, nós mesmos detectamos aqui e passamos para eles, antes deles mesmos identificarem em loco, né? Então, o nosso 24 horas, não desculpa, não para, então é um trabalho bem complicado, ainda mais por ter essa questão da distância. E aí, esse setor já está surtindo efeito. Ele foi primeiro. A Agreco no mundo inteiro ela não tinha um setor voltado só para esse tipo de monitoramento de manutenção online, para esse monitoramento de manutenção do jeito que nós fazemos aqui. Então, aqui no Amazonas, nós somos um piloto que já está surtindo efeito para depois passar para as outras unidades da Agreco Mundial. Esse é o nosso centro de operações, de operações remotas, que, como eu acabei de explicar para vocês aí, na nosso PCM, ele é totalmente né, focado em indústria 4.0, então, nosso sensoriamento full-time, nossos controles, nossos alarmes, nossos alertas, tudo são via sensores de última geração. Então, isso aí foi uma breve apresentação minha. Estou aberto para perguntas, aberto para que nós possamos manter nosso network aí. Eu acho que eu corri um pouco, porque daqui a pouco eu tenho aula nem citei, né? Estou fazendo uma especialização em gestão de manutenção aqui pela Universidade do Estado do Amazonas, e saindo daqui eu já vou para a aula, que daqui a pouco tenho trabalho para entregar. Então, peço desculpa por ter sido um pouco corrido também, mas dá tempo aí de responder algumas perguntas, de fazer esse network aí, e tá aí minhas redes sociais para vocês quiserem seguir.
Beleza, Eduardo. Eu vou te chamar depois lá no LinkedIn, mas eu queria fazer de antemão uma pergunta. Como que vocês fazem o planejamento de manutenção programada aí de vocês? Então, nosso planejamento de manutenção programada, como são motores, os motores dos geradores são praticamente motores parecidos, tanto que é um motor Scania, então é um motor parecido com um motor de caminhão, de mais de 300 CV, então é por orímetro. Então, nós temos as nossas manutenções, elas são divididas a cada hora de funcionamento. Então, a cada 300 horas é feita uma manutenção de um determinado tipo. Certo. Deu 600 horas, é outro tipo de manutenção. E Uhum. assim por diante. Então, nós temos um mapeamento ali, tem o conhecido mapa de 52 semanas, no qual nós encaixamos cada hora dessa de manutenção, nós já temos a previsão dela e nós passamos isso para a equipe semanalmente. Então, essa semana eu já programei o que vai ser feito na próxima semana. Já está tudo programado com material, com a mão de obra que vai ser necessária, com a quantidade de horas que vai ser necessária para fazer essa manutenção. Então, nós já fazemos previamente esse acompanhamento semanal via mapa de 52 semanas, mais baseado no orímetro. Então, dentro do orímetro vai cair o calendário para determinado dia, e dentro desse dia nós já sabemos, nós já temos essa previsão das manutenções que vão ser realizadas. Vocês têm algum processo de monitoração de parâmetro para fazer preditiva? Sim, sim, nós temos os nossos próprios geradores, quando eles são montados aqui na base de Manaus, eles já são feitos todo esse parâmetro de sensores neles para que nós, como eu mostrei lá na sala de comando. Na sala de comando aqui, ó, você pode ver aqui embaixo tem uns alarmezinhos vermelhos. Aqui vai mostrando o tempo todo. Eu clico em uma usina, aqui, por exemplo, atrás da cabeça do rapaz, desse aqui mais à esquerda da tela, acho que é da esquerda de vocês, tem um digital twin aqui, não, gêmeo digital de uma usina. Então, aqui embaixo vai passando todos os alarmes aqui, que são os sensores que nós já colocamos na máquina, de sensor de temperatura, sensor de... então, nós temos esses alarmes, esses alertas em tempo real, full time. Tá? Eu estou perguntando isso porque aí a gente vai converger no interesse do grupo aqui, Sim. acredito eu, que é a aquisição de dados. Você vai fazendo uma base de dados com qual você pode aplicar algum sistema que vai te dar uma previsão, né, alguma inteligência artificial em cima desses dados que você coletou, que você adquiriu, e aí depois você tratar esses dados de alguma forma que vai te dar algum insight, vai te dar Sim, algum direcionamento. hoje em dia, essa captação de dados geram muitos dados. Como eu disse aqui, ó, esses alarmes em vermelho que vão aparecendo aqui, é tudo dado em tempo real. Isso de 28 usinas o tempo todo, mais de 200 geradores. São muitos dados. Esse é o próximo passo. Foi por isso até que eu entrei na turma do Igor, de ciência de dados aplicada à manutenção, Pois é. Justamente para ser o próximo passo nosso, porque nós fazemos tudo ainda de um jeito bem artesanal, vai tudo para Excel por enquanto, e desses dados dá um trabalhão, dá uma trabalheira do caramba, tá? Já temos algumas coisas em Power BI também, mas as planilhas, os dados ficam gigantescos e o próximo... Desculpa. Sem problema. O próximo passo é tratar dessa... Entendi. Já temos, esse mês foi contratada uma pessoa justamente para fazer essa parte de análise de dados. Essa pessoa ela vai ficar com o banco de dados, ela já tem expertise em Python, outras linguagens de programação, que esse software que nós usamos é um software chamado SCADA. Então, fazer a integração do SCADA com Python para gerar um banco de dados que consiga fazer esses dados, trazer esses dados filtrados e mais leves para a gente, porque do jeito que está hoje em dia no Excel, fica um pouco complicado, fica bastante complicado. A grande sacada é avaliar a tendência. Sim.
Você pega aquele turbilhão de dados que você adquiriu e você consegue ver daquilo ali a evolução de um parâmetro até chegar no ponto de falha, e você fazer um ponto ótimo de manutenção, estabelecer ali quais são os equipamentos que estão com mais risco de quebra, enfim. Você consegue tirar muita informação interessante dessa montanha de dados que você tem aí, com certeza. Hoje em dia é feito isso, mas como eu te disse, via Excel. Não. Então, é muito trabalhoso. A partir do Então, momento que você automatiza e você coloca uma inteligência além do Excel em cima dos dados que você tem, cara, o ganho que você tem é absurdo. sim, sim. Como esse setor é novo e a gente ainda está caminhando, engatinhando e aprendendo também, e aí foi uma necessidade que nós vimos, pô, nós temos muito dado, e esses dados que nós geramos não estão gerando insights tão positivos para a gente, porque a gente não está conseguindo extrair o melhor desses dados só com o Power BI e o Excel. Tanto que, junto ao nosso setor de monitoramento, agora veio essas duas pessoas aí no setor de tratamento de dados aí, que eu acho que vai dar um ganho bem positivo para a gente. E assim, como eu também estou com as turmas aqui do Igor, do manutenção dessas turmas de ciência de dados aplicados à manutenção, também já está me trazendo outros insights com Python, com outras linguagens, para a gente automatizar mais essa leitura e esse tratamento de dados. Beleza. Ok. Eduardo, bom dia. Bom dia. Então, tô falando do outro extremo do Brasil, a gente está aí no norte, eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Mas legal, assim, primeiro que eu vi, e pelo menos fez bastante sentido para ti, pneumática hidráulica, né, que eu trabalho ensinando isso há um bom tempo, né, fiquei até feliz de ver que te marcou ali. Eu não sou da área, não conheço muito essa parte de geração e transmissão de energia elétrica, né, e como está funcionando no Brasil isso tudo, mas me chamou a atenção o fato de ser daí, né, e só te perguntar, vocês não investem também em PCHs? Que imagino que na Amazônia possa ter bastante oportunidade para trabalhar com pequenas centrais também, não? Sim, assim, nós temos a geração de energia via linhão de Tucuruí, né? Então, mas ela não chega a pequenas comunidades, para eles não compensa fazer uma interligação com uma comunidade que tem 5.000, 4.000 habitantes. Então, onde eles não chegam, nós levamos uma usina até essa localidade e eles nos repassam o valor do que é gerado ali para aquela empresa, para aquela cidade, né? O José levantou a mão. Tá, só complementando, eu imagino que PCH na Amazônia tem um potencial bem limitado, porque não tem queda d'água. Não, mas existem soluções que tu consegue, com uma queda de 1 metro, tu já consegue gerar. Eu não lembro exatamente o nome, né? Mas é na forma de uma hélice, como se fosse um parafuso helicoidal. Inclusive, o peixe passa por dentro da turbina e não acontece nada com ele até. Sim. Mas os nossos rios aqui, por exemplo, nós temos... 1 metro de queda d'água já gera energia. Nós temos essa questão das cheias e das vazantes, né? Então, são 6 meses que tem cheias bem volumosas e 6 meses que o rio fica com menos de 1 metro de volume d'água, assim, entendeu? Então, esse aí já é uma característica, principalmente dessas regiões mais remotas. Eles ficam realmente isolados quando chega a época da seca, da vazante do rio. É um problema, é verdade. Me diga uma outra coisa, o que tu usou para fazer realidade aumentada, o programa era gratuito? O que era? O que tu usou? Sim, foi um programa gratuito que o nosso mestre ele conseguiu um acesso para a gente, mas eu acredito que ele não seja gratuito, porque como foi via o nosso Instituto Federal aqui, e uma versão educacional. Isso, uma versão educacional que ele conseguiu. Uhum.
Mas qual é o nome? Depois tu puder compartilhar. Sim, eu posso compartilhar com vocês. Tá, joia. Mas alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, estou aberto aqui, pessoal. Cadê o Igor? O Igor, acho que ele saiu. Ele é bem simples, ele é fácil de trabalhar. Você pode, no meu caso, né? Então, eu fiz um desenho de um redutorzinho que tinha em SolidWorks na época, né? Não lembro se foi o Work ou o Edge, eu tentei os dois. E aí você baixa ele para dentro do programa e aí você coloca um QR Code, linka ele no QR Code e ele faz essa. Como vocês podem ver, ele faz o digital, o geme digital ele passa para dentro do software. Você lembra o nome? Acho que é Arlupa. Deixa eu escrever no... Isso. Deixa eu escrever no chat. Com 2 O's, né? Arlupa. Isso. É isso aí. Coloca nos... Tu achou ali, José? Achei, é Arloopa, né? Com 2 O's. Isso. Tu coloca nos comentários, será que eu tentar pegar aqui? Deixa eu colocar aqui, cadê? No chat, Lécio. É um aplicativo de realidade aumentada e realidade virtual e desenvolvimento de jogos. Ali. Joia. Vou procurar. E aí ele tem a versão gratuita, nós tivemos uma versão um pouco mais diferenciada, que era a versão que o mestre conseguiu para da nossa pesquisa e desenvolvimento. E aí a minha ideia... Mas era só para... O objetivo seria só para pegar esses dados, de saber se tem em estoque e as características. Isso. Isso, por exemplo, para ajudar na montagem depois, não seria útil também? Para ajudar na manutenção, sim, para ajudar na manutenção, para ajudar na montagem. É por isso que aqui ele consegue ver onde vai cada peça, ele consegue ver a característica de cada peça, cada componente. E aí, a evolução que eu queria trazer para ele, isso aqui era o básico, era o beta, né? O projeto que eu queria trazer era expandir. Cliquei em um rolamento desse, ele expande só o rolamento, aí me mostra a característica do rolamento, já linka com o meu software lá de ERP, meu SAP, e me mostra quantos tem no estoque, se não tem, quem foi o último que usou, eu já tenho esse projeto aí que eu vou seguir com ele futuramente. E tem que fazer o tagzinho para poder abrir. Ah, tá. Sim. Bacana. E aí, precisar, inclusive, aí, da ajuda do Igor, de ajuda, se algum de vocês puder colaborar também com uma... Eu não sei se algum de vocês é da área também, porque a minha área é mais manutenção, né? Como eu disse, hidráulica, pneumática, mecânica, então essa parte mais voltada para a ciência de dados, para a inteligência artificial, para a realidade aumentada, eu estou começando de uns 2 anos para cá, então sou iniciante nessa área. Então, tu falou Agrícola Internacional, não é brasileiro, então, a Agrícola? Não, a Agrícola ela é de sede holandesa, ela nasceu na Holanda, então a Agrícola ela tem aí no mundo inteiro. Inclusive, a empresa oficial que faz a segurança de energia da Fórmula 1 é a Agrícola. Ela acompanha a equipe da Fórmula 1 no mundo inteiro aí, caso tenha alguma para manter estável a energia ali
daquela estrutura toda. Uhum. Bom, a Agreco aí tá presente aí, principalmente nessa área de energia renovável, que a empresa está investindo bastante nisso de uns 2, 3 anos para cá. Então, como eu falei lá no início da apresentação, essa questão da hibridização das nossas usinas de energia com energia solar, então, está sendo algo bem forte dentro da empresa agora. Uhum. Principalmente aqui no Amazonas, como você falou do processo, do PCH, né, que você falou. Uhum. Para a gente é mais viável a questão da energia solar mesmo. Sim, é. Que Porque aqui eólica também tem muita floresta, aí não dá, né? Não, aqui não dá não, energia eólica não dá. Eólica não dá. Só em montanhas, talvez tiver uma montanha bem alta, aí sim. Mas tem outras partes que a Agreco atua aí no restante do país, já tem algumas coisas com energia eólica também, acho que no Nordeste. Aqui no Rio Grande do Sul, vocês conhecem muito como o Pampa, né? Que são os Sim. campos limpos. Então, que também não tem árvore, né? É um deserto verde aqui, né? Então, também tem muita oportunidade com eólica aqui. No sul me impressionou muito ali, né? Indo para a praia, perto de Osório, ali tem bastante. E Osório tem uma grande, é maior aqui. Uhum. Né? Parque Eólico de Osório. Uhum. Legal, eu acho que essa questão da evolução, né? Da manutenção, né? É um caminho que tem que ser realmente incentivado, né? Porque, em geral, acaba sempre, né, aonde tem, são duas coisas que sempre são atacadas, né? É o que faz sair dinheiro da empresa, né? Que é o pessoal Sim. de compras e o pessoal de manutenção, né? Diferente do pessoal que geralmente quem trabalha na área de produção ou marketing, né? É a pessoa que faz entrar dinheiro, então tem mais visão, né? E aí, essas coisas todas de evoluir, né? E procurar fazer com que, né? Porque eu vejo, não sei como é que o restante das pessoas veem isso aqui, mas a dificuldade que a manutenção tem de atrair bons talentos, né? Então, já tem uma má fama de ser o lugar que é muita improvisação, né? Pede final de semana, aquelas coisas todas, né? E essa questão toda de fazer essa análise, né? Que o José Eduardo está chamando a atenção, né? Que é de antever as coisas, né? E Isso é que é fundamental, né? Ontem estava até tendo um debate na turma lá da especialização que eu faço parte. E nós estávamos vendo justamente isso. O setor de manutenção, ele saiu daquele de ser o pessoal que só troca peça, só improvisa, o pessoal que só chega e sendo bem redundante, troca a peça e acabou-se. Não, hoje em dia é muito mais na parte de análise, é muito mais na parte de predição, de previsão mesmo. Então, essas ferramentas todas a inteligência artificial, a parte de sensoriamento, sensores, a parte de monitoramento online, ela está muito forte de uns 2 anos para cá. Então, por que eu, que já estava ali na manutenção há muito tempo, decidi dar essa virada de chave também, procurar, meio que tardiamente, mas nunca é tarde para aprender, né? Procurar a parte de dados, procurar a parte de Python, porque que, de repente, eu estava dentro de uma turma de indústria 4.0, porque é a nova realidade agora. Então, muito se fala em gêmeo digital, porque como é que a gente vai fazer alguma coisa remotamente
à distância se a gente não tiver esses controles. Nós não estamos lá em loco, então, se a gente tiver esse controle digital, esse controle essas novas ferramentas nos dão, isso aí abre muito leque para a gente, então melhora bastante, principalmente para mim, dentro da manutenção. Não sei qual é a área que vocês atuam, mas para mim, dentro da manutenção, me ajudou bastante. Então, já é até um conselho que eu dei para os colegas que ainda estão com aquela mentalidade, só faz aquilo, sempre aquilo, chega lá, abre uma ordem de serviço, encerra uma ordem de serviço, vai no campo, vê se o serviço foi feito e acabou. Não, hoje em dia já não tem mais espaço para isso. A empresa que ainda trabalha assim, ela não vai acompanhar a evolução. E a própria atitude, depois tu faz corretiva, né? Então, tu descobrir a causa raiz é fundamental, né? Então, com essas ferramentas, pode ajudar em muito, né? Fazer análise de falha, né? Sim, análise de falha. Porque senão fica realmente isso que tu tá dizendo aí, né? Fica só a reativa. E reativa é a manutenção mais cara que tem, né? Então, se você puder, ainda mais nós que estamos numa área complicada, é uma área, como eu disse, tem muitos intempéries da própria natureza, então toda a nossa manutenção, toda a nossa previsão aqui na nossa região, ela tem que ser muito mais assertiva, tem que ser uma forma muito mais, como é que eu posso dizer, previsível mesmo, porque senão, por exemplo, numa seca dessa, nós não conseguimos mandar nossas peças de reposição para uma localidade, porque não vai chegar. Então, mandar de avião, o valor vai triplicar, então nós temos que fazer tudo antecipado, nós temos que fazer todo esse estudo, e antes era tudo, já estou há quase 2 anos na empresa, então era muito mais manual, muito mais via planilhas gigantescas, e depois que esse setor foi criado, esse setor de monitoramento, nós já tivemos um ganho bastante significativo. Então, mesmo que nós já ainda estamos ali no Power BI, no Excel, nós já conseguimos, com esses monitoramentos, com essas predição online aí, melhorar bastante as nossas previsões. E eu acho que até o ano que vem, se tudo der certo aí, quando eu vou pedir a oportunidade do Igor de novo falar, nossa central de inteligência, agora já com as outras ferramentas atualizadas aí, mostrar o banco de dados para vocês como é que está. Então, eu acredito que em 6, 7 meses a gente já tem essa nova visão de dados aí com esse nosso setor. Bacana. Show de bola. Pessoal... Oi? Show de bola. Eu acho que o que realmente precisa é ter pessoas, né, engajadas, né? Sim. Como é o teu caso, né? Para as coisas andarem, né? Então, e infelizmente tu vai ter que acabar fazendo, suponho eu, né? Um esforço maior, né? Que é para não desistir, né? Porque quando as pessoas veem o resultado, né? Aí sim elas acreditam, né? Então, senão fica difícil. Todo mundo sabe que existe a ferramenta e tal, mas resolve a nossa dor, resolve o nosso problema, né? Então tem que, eu acho que tem que procurar fazer exatamente isso ali. Suponho que está no grupo certo. Com certeza. Sim, sim. Então, pessoal, tem que ir para aula, daqui a pouco tem um trabalho para apresentar. O Igor não está aqui, mas agradeço ao convite do Igor. E aí tá minhas redes sociais, se vocês quiserem seguir, estou sempre compartilhando lá coisas, principalmente agora que eu estou na área de geração de energia, então quem quiser conhecer mais, um pouco da realidade, um pouco de como é que é esse trabalho aqui, ainda mais aqui nessa área
essas áreas mais remotas da região norte, da tríplice fronteira ali com... Manaus fica distante da tríplice fronteira, ali com a Colômbia e Peru. Mas as aventuras que, às vezes, quando eu preciso ir em loco, assim, eu gosto de compartilhar também. Então, você pegar uma pequena embarcação no meio do rio e compartilhar essa parte logística que tem aqui na Amazônia, eu acredito que para vocês é interessante acompanhar também. Então, sempre que eu faço uma aventura dessa, eu estou compartilhando lá. Eu vou seguir lá, já terminando. Agradeço vocês aí e, como eu disse, quando tiver implementada a nossa central de leitura de dados, de banco de dados, eu inclusive vou pedir a autorização do Igor para trazer as pessoas que são mais diretamente ligadas a essa área, que acredito que vai agregar mais ainda a vocês. Obrigado pela presença de todos, pessoal. Obrigado. Isso aí, boa aula lá. Até a próxima. Até a próxima. Tudo de bom. Bom final de semana. Bom final de semana a todos.